A Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo. O preço é realmente insignificante, custando pouco mais de 6 centavos de dólar para encher o tanque de um carro. Falando em carro, no país os veículos não desvalorizam. É possível adquirir um carro hoje, usá-lo por 5 ou 6 anos e depois vendê-lo pelo mesmo valor que foi pago por ele. No país, os bancos oferecem empréstimos para procedimento de cirurgia plástica e os motoristas de táxi ganham salários mais altos do que os médicos. Os supermercados estão equipados com leitores de impressão digital e algumas pessoas descobriram que é mais econômico viver o ano todo em hotéis de luxo do que alugar um apartamento. Em 2015, esse país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, o suficiente para suprir a demanda de toda a América por 40 anos, enfrentou uma falta de papel higiênico. Os hotéis chegaram a pedir aos hóspedes que trouxessem o próprio papel. Além disso, a Venezuela enfrentou uma escassez de alimentos como arroz, açúcar, leite e shampoo, juntamente com apagões frequentes, o que deixou 30 milhões de pessoas lutando para sobreviver sem itens básicos. A Venezuela, que já foi o país mais rico da América Latina, estava atravessando a pior crise econômica da sua história moderna. Um terço da sua economia desapareceu em um único ano, um número equivalente ao da Ucrânia em 2022. Desde então, 7 milhões de pessoas, um quarto da sua população, fugiu do país. Isso se assemelha à grande crise de 1929, à hiperinflação do Zimbábue e à crise migratória da Síria, só que tudo ao mesmo tempo, ocorrendo em um país com mais de 300 bilhões de barris de petróleo, 11 vezes mais do que a China e 4 vezes mais que a Rússia. O petróleo venezuelano está quase implorando para ser explorado, diferentemente das reservas norueguesas que são distantes da costa, do petróleo russo no Ártico ou do xisto americano subterrâneo. O petróleo venezuelano simplesmente borbulha naturalmente na superfície, assim como o petróleo dos estados do Golfo, como a Arábia Saudita, que transformaram seus desertos em regiões prósperas através dessa commodity. Mas então, como a Venezuela chegou a essa situação precária? Em 2013, incríveis 96% das exportações da Venezuela estavam ligadas ao petróleo. É fácil entender como os preços do petróleo podem determinar o destino da sua economia. Preços mais baixos significam receitas mais baixas, mas o efeito sobre a moeda venezuelana, o bolívar, é menos óbvio. Quando os preços do petróleo estão altos, há uma maior demanda pelo bolívar, o que leva à sua valorização. Isso, por sua vez, torna as exportações venezuelanas mais caras para o resto do mundo. Por exemplo, se um dólar americano equivale a 10 bolívares, alguém nos Estados Unidos pode comprar meio quilo de café venezuelano por apenas 2 dólares. No entanto, se os preços do petróleo fizerem o bolívar se valorizar, o mesmo café custaria 4 dólares, tornando os produtores de café menos competitivos globalmente. No entanto, isso não necessariamente é tão negativo quanto parece à primeira vista. Quando as exportações dobram de preço, as importações, por sua vez, têm um desconto de 50%. Em outras palavras, os 10 bolívares originais agora não valem apenas 1, mas 2 dólares. Não é surpreendente que quase tudo na Venezuela seja importado, desde eletrodomésticos e automóveis até produtos simples como alimentos e roupas. Até mesmo o próprio bolívar chega no país através de aviões 747. Isso tudo para enfatizar que na Venezuela os extremos são evidentes. Os altos preços do petróleo não apenas geram uma grande quantidade de receita, mas também tornam as mercadorias estrangeiras significativamente mais acessíveis. Em 1970, o país tinha um PIB per capita superior ao da Espanha e da Grécia, com cerca de 60% da sua população pertencendo à classe média. Até voos diretos do incrível avião supersônico Concorde saíam de Caracas, na Venezuela, em direção a Paris, na França. Outro período de prosperidade ocorreu durante o crescimento da China no início dos anos 2000, quando a demanda por petróleo aumentou a ponto de o país começar a importar até médicos. No entanto, esses períodos de grande riqueza são frequentemente seguidos por momentos de uma baixa extrema. Como os políticos tendem a gastar todo o dinheiro disponível, em vez de guardar para eventualidades, a Venezuela não tinha recursos em reservas para os momentos difíceis. E no negócio do petróleo, esses momentos são inevitáveis. Quando os preços do petróleo caem, o Estado perde receitas e as importações ficam mais caras. Essa é uma combinação brutal. Os cafeicultores anteriores vão à falência quando os preços do petróleo estão altos, deixando a Venezuela sem produtores locais de praticamente qualquer coisa.
Esse ciclo de altos e baixos tem persistido desde que o primeiro poço de petróleo foi perfurado há um século. No entanto, a crise atual é especialmente prolongada devido a uma combinação de baixos preços do petróleo e sanções dos Estados Unidos, que foram impostas após a manipulação das eleições pelo presidente do país. A situação atual chegou a um ponto em que o governo não tinha recursos para pagar seus fornecedores e recorreu à impressão desenfreada de dinheiro como solução. Desde 2007, o Banco Central da Venezuela perdeu sua independência, colocando os políticos no controle direto da quantidade de dinheiro em circulação. Isso resultou, para surpresa de muitos, em um fenômeno chamado inflação. Inicialmente, o governo ignorou esse problema, recusando-se a divulgar os dados inflacionários. Quando finalmente admitiu a realidade em 2019, a inflação havia atingido a alarmante taxa de 130.000%, cerca de 129.997% maior do que a vizinha Colômbia. Enquanto os taxistas podiam ajustar facilmente suas tarifas para compensar a inflação, os salários dos profissionais foram praticamente anulados. Não é surpreendente que muitos dos migrantes fossem médicos, advogados e professores, que na Venezuela essencialmente trabalhavam de graça. Diante da perspectiva de que suas economias se tornariam inúteis, não havia incentivo para economizar, levando as pessoas a gastar seus salários assim que recebessem. Quando as pessoas ficavam sem dinheiro, recorriam a empréstimos para comprar desde aparelhos de TV até cirurgias plásticas. O governo então adotou outra medida incrível retirada da mesma escola do basta imprimir mais dinheiro: o controle de preços. Afinal, se os preços estão muito elevados, por que não simplesmente impor um limite máximo, não é mesmo? Em certa medida, essa estratégia funcionou, tornando os supermercados estatais incrivelmente acessíveis. A questão era se havia realmente produtos disponíveis, já que os preços eram mantidos artificialmente baixos, incentivando as pessoas a comprar em excesso para revender depois com lucro. Isso acontece ainda mais através das fronteiras. Estima-se que até 14% da gasolina altamente subsidiada da Venezuela seja contrabandeada internacionalmente. Em 2015, as filas nos supermercados eram tão longas que as pessoas tinham um dia designado para fazer compras com base no último dígito de seus documentos de identificação pessoal. Para evitar que as pessoas abusassem do sistema e comprassem em várias lojas, leitores de impressões digitais foram instalados nos caixas, com soldados patrulhando os corredores. Nesse caso, mais uma vez o governo teve uma solução. Na Venezuela, não existe uma taxa de câmbio única. O valor do seu dinheiro depende de quem você é. Para incentivar as empresas a importar bens essenciais escassos, eles oferecem uma taxa de câmbio especial e favorável. Funciona da seguinte forma: digamos que um produtor brasileiro de arroz quer ser pago na moeda global de comércio, em dólares. Portanto, para uma empresa venezuelana comprar e importar esse arroz, ela precisa, de alguma forma, conseguir em suas mãos alguns dólares. Isso é um problema, porque, até recentemente, o governo restringia cuidadosamente o acesso para moedas estrangeiras. Ao contrário da maioria dos países, não era simplesmente possível trocar a moeda estrangeira em casas de câmbios locais. Grandes empresas multinacionais como a Pepsi precisavam solicitar permissão para trocar seus bolívares por dólares americanos. E mesmo quando obtinham essa aprovação, o processo frequentemente demorava meses, dificultando a importação de suprimentos. Isso resultou em uma escassez de carros novos, fazendo com que os carros usados se tornassem itens altamente valorizados no país. No entanto, a situação fica ainda mais complicada. A taxa de câmbio oferecida pelo governo não refletia o verdadeiro valor do bolívar. Isso significa que o governo poderia dar $1 em troca de 5 bolívares, mas no mercado real, ninguém daria $1 por um valor inferior a 50 bolívares. A taxa de câmbio oficial era, na verdade, uma espécie de esmola do governo, dinheiro gratuito para aqueles que eram suficientemente espertos ou conectados ao governo para obtê-lo. Ao aprovar as solicitações de dólares, os políticos podiam recompensar seus amigos e familiares, enquanto ao negá-las, eles ainda tinham o poder de punir ou silenciar os críticos. Além disso, isso abriu portas para uma nova forma mais sofisticada de arbitragem. Por exemplo, alguém poderia solicitar permissão ao governo para trocar 5 milhões de bolívares por $1 milhão americanos, alegando que era para aliviar a escassez de peças automotivas. No entanto, em vez de usar esse dinheiro para importar pneus no valor de $1 milhão, a pessoa poderia importar apenas $500 mil em pneus. O restante, $500 mil,
poderia então ser vendido no mercado negro por um valor muito mais alto do que os 2,5 milhões de bolívares originalmente pagos, essencialmente criando dinheiro a partir do nada. O governo argumentava que essas práticas eram a raiz dos problemas do país, culpando os indivíduos oportunistas. Outro argumento era que a Venezuela sofria de uma cultura de consumo egoísta, em detrimento de investimentos prudentes e de longo prazo. Os eleitores tendiam a apoiar políticos que prometiam benefícios imediatos em vez daqueles que tinham a visão de economizar para o futuro. Após décadas de má administração, muitos venezuelanos perderam a fé na capacidade do Estado de agir em benefício coletivo. Diante da impossibilidade de compartilhar uma fatia maior do bolo, a resposta mais lógica era lutar por sua própria fatia e de sua família, à medida que o mundo enfrenta um período de aperto financeiro e possivelmente até uma recessão. A situação atual da Venezuela permanece desafiadora. Te agradeço muito por assistir até aqui, mas agora, se quiser saber como Balneário Camboriú, uma pequena cidade no litoral catarinense, se tornou uma das cidades mais prósperas do Brasil, clica neste outro vídeo que está na sua tela. No mais é isso. Forte abraço.